Podcast UA Descomplica. Sejam bem-vindos a mais um podcast UA Descomplica. Desta vez vamos falar do invisível das redes sociais. E para falarmos deste tema, temos connosco João Afonso Correia. Dois convidados. Miguel Cachulo Pereira é professor do Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro. Tem o título de especialista em marketing pela Universidade. Sua investigação foca-se em marketing digital e tecnologias no marketing. Liliana Costa é professora do Departamento de Comunicação e Arte e investigadora do Digimédia, Centro de Investigação em Médias Digitais e Interação. Dedica-se à análise de conteúdo nos média e desinformação. Sejam muito bem-vindos, obrigada por terem aceitado estar aqui connosco. Começaria por dirigir esta primeira pergunta ao Miguel. Somos mesmo escravos do algoritmo de que tanto se fala, não é? Que está na base do funcionamento das redes sociais. O que é que nos diz em relação a esta questão que tanto se fala? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. A expressão escravos é um bocadinho forte, porque isso implicaria que as pessoas não teriam autodeterminação, e de facto têm. Nós temos que partir sempre desse princípio de que, apesar de que estamos a falar de algoritmos que estão pensados para, de alguma forma, colocar as pessoas numa bolha, há sempre a opção, o ser humano tem que assumir as responsabilidades sobre as suas ações, os seus atos, as suas decisões e, portanto, em primeira instância, temos que deixar esse terreno bem claro. Uma coisa é nós não termos opção, outra coisa é nós termos uma escolha. Mas, na realidade, de facto, estes algoritmos foram desenvolvidos ao longo dos anos para, de facto, colocar as pessoas, como eu estava a dizer, numa determinada bolha. O que é isto da bolha? A bolha é um conjunto de conteúdos que o algoritmo determina que são interessantes ou são de particular relevo para um determinado perfil de pessoa. Uma pessoa que mostra um determinado comportamento. Comportamento esse que é demonstrado através da utilização da própria plataforma, não necessariamente através de dados que a pessoa explicitamente dá à plataforma, apesar de que dá alguns, né, nomes, fotografias, etc., os conteúdos com que a alimenta, mas também os comportamentos implícitos, aquilo que a pessoa gosta, as publicações com que interage, aquelas que comenta, aquilo que pesquisa, aquilo que partilha. Não é? Portanto, aquilo que, no fundo, até mesmo o facto de assistir a um vídeo dentro de uma plataforma durante mais ou menos tempo, tudo isso são informações que alimentam depois um perfil que depois o algoritmo faz um match entre conteúdos e entre esse perfil. E é nessa dinâmica que depois surge esta questão de se criar a tal dependência, porque a partir do momento em que há um automatismo através do qual as pessoas sabem que vão ver coisas que lhes interessam e sabem isto implicitamente, cria-se o vício, cria-se esta tal dependência e a tal vontade de ir e de estar. E, de facto, se pensarmos que as empresas que têm estas plataformas de redes sociais e que desenvolvem estes algoritmos, agora cada vez mais alimentados por IA, são empresas cujo propósito último é o lucro, não é? Portanto, eles precisam de faturar. Faturam como? Vendendo anúncios. Como é que eles vendem anúncios? Vendem anúncios se as pessoas estiverem muito tempo na plataforma e se houver muitas pessoas na plataforma. Portanto, o próprio modelo do negócio depende do vício, depende do facto das pessoas estarem agarradas e quererem consumir mais, em mais quantidade, durante mais tempo. Portanto, há aqui um ciclo que se alimenta a ele próprio e que fez com que chegássemos aos dias de hoje. Porque, na sua origem, as redes sociais eram plataformas onde as pessoas se ligavam a outras pessoas. E, no fundo, quando nós podíamos ligar-nos aos nossos amigos, à nossa família, e sabendo sobre a vida deles, não é? Portanto, este era o princípio básico. Depois, mais tarde, as marcas também chegam às redes sociais e começam a querer usar esse canal, porque é muito usado por outras pessoas, querem usar esse canal para fazer chegar as suas mensagens sobre produtos, sobre campanhas, sobre
a promoções, o que seja. E a partir do momento em que estas empresas que possuem as plataformas, que hoje em dia lhes chamam as Big Tech, não é? E que começam a ser pressionadas no sentido de produzirem resultados financeiros, é quando a publicidade entra em vigor, as marcas perdem visibilidade, começam a gastar dinheiro em anúncios e os algoritmos começam, e as plataformas, desculpem, começam a mostrar às pessoas conteúdos para além daquilo que os amigos veem, seja por via de publicidade, seja depois pela tal via orgânica, a qual o algoritmo alimenta, e que potenciou a que chegássemos ao dia de hoje, em que de facto nós abrimos se tivermos um Facebook, um Instagram, um TikTok, nós dificilmente vemos conteúdos orgânicos das marcas, dificilmente vemos conteúdos dos nossos amigos ou familiares. Nós vamos sim, é com uma enxurrada de conteúdos produzidos, sabemos por lá quem, mas que a plataforma acha que nos interessa. Ou seja, daí ser perigoso nós apenas obtermos informação via redes sociais, porque obtemos informação nas redes sociais só sobre coisas que já estamos interessados e dentro da nossa tendência de pensamento. É assim, professora Liliana Costa? De facto é um risco e pensando que grande parte dos jovens acede ao conteúdo de notícias via redes sociais, de facto é de nos deixar preocupantes. De facto eu fico preocupada, mas concordo aqui com o Miguel, que eu quero acreditar que ainda não estamos totalmente reféns, porque há aqui uma escolha. De facto, ela é cada vez mais condicionada quando passamos a uma digitalização total e o nosso modo como nós convivemos e interagimos com os outros passa para o domínio das redes sociais. E quanto mais tempo estamos ligados, mais expostos estamos também a todo o tipo de conteúdos, nomeadamente a fake news, não é? Exato. A informação que não falsa. Exatamente. Até porque as fake news, aliás, para já é um termo que não é um bocadinho infeliz. Ou seja, nós já estamos a conviver com conteúdo falso há muito tempo. Sim, claro. Até no século XIX tínhamos o yellow journalism e tínhamos este exacerbar das próprias notícias, mas de facto foi um termo que se popularizou com o Trump em 2017 ou 2018, creio, para designar tudo o que não concordava com ele. Era fake news. Mas se parte do conceito de notícia é a verdade, então atribuir a fake news é assim um bocadinho... Falamos mais de desinformação. Exatamente. Agora, é preciso terem atenção. Quando nós temos acesso a conteúdo gratuito, entre aspas, nós próprios tornamos-nos no produto, ou seja, é os nossos dados que estão expostos e com esses dados nós conseguimos fazer experiências mais personalizadas. Além de que o conteúdo que mais vende é com emoções de fúria, de indignação, e isso ainda alavanca e potencia ainda mais este universo. Ora, isso faz parte do problema. Porque é que é um problema a desinformação? Nós tendemos a pensar, ok, são quem produz o conteúdo de forma intencional, e que está o conceito de desinformação. Mas também há outros agentes que fazem parte do problema, que é o que em inglês designam por misinformation. O que é isto? São pessoas como nós, todos, em que olhamos para um determinado conteúdo e até temos os nossos vieses, não é? Emocionais e de como reagimos, e logo no impulso partilhamos sem verificar. Ora, isto pulverizado pela rede ainda potencia ainda mais. Além do que trata-se também da velocidade com que a informação é propagada.
E como vos tinha dito, um conteúdo falso propaga-se mais rapidamente do que um conteúdo verdadeiro. Há um estudo do MIT que enuncia que, num estudo do Twitter, de informação falsa, verificou que conteúdo falso propagava-se 6 vezes mais do que o conteúdo sem esta falsidade. E como é que nós podemos contornar ou evitar consumir essa informação que não é informação? Ok, existe, é assim, a desinformação, os mecanismos com que é disseminada estão sempre a mudar e a afinar, mas é claro que há táticas que são base e que nos foram apresentadas pelos bibliotecários, ou seja, e que ainda persistem nos dias de hoje, não é? A verificação da fonte, a verificação do tom com que a mensagem é feita, tudo isso estão espelhados em algumas frameworks que ainda utilizam no dia-a-dia, CRAP, Inveno, entre outras, mas de facto, com a ascensão da inteligência artificial, colocam-se aqui novos desafios. E estas frameworks também têm que ser complementadas de algumas ferramentas. Existem, por exemplo, alguns plugins, ou seja, extensões que no browser nós podemos, por exemplo, já aferir a veracidade de um certo vídeo, ok? O InVid, acho que é o que os jornalistas utilizam. Quer dar algum exemplo desses plugins? A InVid é de uma extensão que se coloca, eu acho que é no Google Chrome, para verificar de onde é que vem, através dos metadados, os vídeos. Também temos ao nível da imagem, nós esquecemos que nós podemos fazer aquilo que são o Image Reverse Search, que é pegar na imagem e procurar no Google qual é a fonte, de onde é que ela veio e onde é que ela foi disseminada. Também temos táticas como fazer lateral reading, ou seja, em vez de ler na vertical, nós tendemos, quando acedemos a uma informação, analisamos do início até ao fim, a fazer, em vez de estarmos a ler na vertical, ok, então vou verificar esta informação, suscitou-me dúvida e vou indo abrindo separadores na lateral. Portanto, são essas táticas. É claro que há muitas, mas também quem produz a desinformação é um ciclo, é como fazer uma campanha de comunicação. Nós, para fazer uma campanha de comunicação, identificamos o público-alvo, o objetivo, vamos ver quem são os nossos aliados, etc. Pronto, e divulgamos a informação e pensamos assim, ok, já está. Mas quem produz desinformação não para por aqui. Vai monitorizar as métricas, vai verificar se o objetivo está a ser cumprido e depois até muito mais que isso, ou seja, põe-se atento aos jornalistas, a todos os agentes que podem refutar essa informação e ataca-os ou descredibiliza ou desvia o assunto. Vem colocar novos argumentos, não é? Exatamente. E depois continua o próprio ciclo. Portanto, também estar atentos aos interesses que podem ocorrer de determinadas partes é algo que se mantém e depois também varia de área para área. Há algumas táticas que têm que ser especializadas. Por exemplo, se fizerem desinformação em ciência, nós temos de ter em atenção, por exemplo, se são ao nível dos dados, o jargão científico, etc. Se for ao nível da economia, temos que ter outras preocupações. Se for ao nível do humor e da sátira,
também outras especificidades. Portanto, é um universo, há muitas táticas, de facto, mas também há o refinar. E outra coisa, se ainda me permitem, por exemplo, é claro que cada vez mais se utiliza a automatização, o algoritmo para detectar se este conteúdo é verdadeiro ou falso. Mas isto também pode ser utilizado com outros fins. Ou seja, imaginem que têm uma informação e eu tenho uma rede que faz essa discriminação. É verdadeiro ou falso? Ok, detectou que era falso. E pode aprimorar a informação para que até a rede detectado. não seja detectada. E isso também é um outro desafio. Muito bem. No marketing também se aplicam estas técnicas, não é? Para chegar mais facilmente aos consumidores. Sim, mas temos sempre aqui em Não podemos consideração a dimensão generalizar, ética. obviamente. Exatamente, Claro, há sempre aqui claro. uma Mas há dimensão também ética casos... que as marcas têm que considerar, até porque uma marca que não tenha um comportamento suficientemente ético na forma como chama a atenção dos seus públicos-alvo, pode até depois ser vítima de um cancelamento, portanto, destes efeitos em que depois os participantes da rede se viram contra o emissor de uma determinada informação. Há situações, por exemplo, em que há marcas que usam figuras públicas, não é, para se promoverem, sendo que essas figuras desconhecem totalmente o uso da sua imagem. Pois, aí estamos mais uma vez numa barreira que ultrapassa os limites da ética, sim, não é? Sim. Tem havido, de facto, se pensarmos numa perspectiva mais criminal, diria eu, nós temos hoje em dia a utilização de principalmente inteligência artificial para criar conteúdos, peças de conteúdos, às vezes associadas a marcas ou a órgãos de informação, que replicam, ou que criam artificialmente fotografias que tentam representar pessoas que são conhecidas para pensar determinadas maneiras, para passar determinadas mensagens. E há, de facto, muitos esquemas, também muitas vezes alimentados não só pelo algoritmo, mas também pela parte publicitária, em que a rede é interessada, que ele fatura, não é? Em que passam anúncios de produtos que ou não podem não existir, ou que são esquemas, ou que não oferecem a qualidade ou o serviço que é suposto, e de facto sim, nós somos diariamente bombardeados com anúncios quando utilizamos estas plataformas de redes sociais, e muitos desses anúncios nós temos que ter cuidado, porque precisamos de verificar, da mesma forma como precisamos de verificar a informação das notícias, precisamos de verificar se depois as páginas para onde somos enviados para completar uma ação, seja comprar algo, seja o que for, se são de facto empresas fidedignas, credíveis, que estão por detrás e que no final nós vamos receber um produto de acordo com as especificações. Muitos desses anúncios são até, utilizam muitas vezes táticas muito usadas também na comunicação, chamado clickbaiting, em que utilizam títulos muito chamativos ou promessas até exageradas de que um produto vai ter uma determinada performance, que vai resolver um determinado problema. E esse anúncio é apresentado àquela pessoa porque se calhar de facto ela tem esse problema para resolver. Portanto, há aqui até este efeito que as marcas usam, e muitas usam de forma legítima. Nós estamos só aqui a falar deste lado mais obscuro, não é? Mas há de facto, é preciso de facto muito cuidado com aquilo onde nós clicamos. De facto, a utilização de figuras públicas, sejam eles artistas ou sejam eles até, por exemplo, hoje em dia os influencers, não é? Os ditos influencers, os criadores de conteúdos, cada vez mais as marcas estão a utilizar este tipo de personalidades com grandes bases de seguidores nestas plataformas, porque lhes permitem contornar a parte dos anúncios. Ou seja, em vez de estarem a investir diretamente em anúncios que normalmente são identificados pela plataforma como anúncios, utilizam estas personalidades como veículo para passar uma mensagem, emprestando a sua credibilidade à mensagem em si. Portanto, a credibilidade que é associada pelas pessoas a uma determinada celebridade ou figura pública é transportada para a marca que eles estão a comunicar. E isso é um veículo cada vez mais utilizado pelas marcas e que depois, claro, estas figuras tendo uma plataforma em que têm um conjunto alargado de pessoas que seguem as suas recomendações, que as ouvem, que lhes prestam atenção, tem sido para muitas marcas um veículo útil. Agora lá está, tanto
de uma forma, diria eu, normal, eticamente aceitável, como também para outras finalidades, não é? Ainda agora tivemos o exemplo, por estes dias, de uma situação que foi amplamente noticiada de um país que utilizou um conjunto de influenciadores para passar uma determinada mensagem, ou seja, contornou contornou os serviços noticiosos, contornou os veículos habituais, numa perspectiva institucional entre países, e houve um conjunto de conteúdos com determinada mensagem que foram propagados depois pelas redes e que ajudam, de facto, a construir uma narrativa. Mas, de facto, sim, há muitos caminhos pelos quais as marcas, de forma mais ou menos ética, podem usar para chegar aos seus públicos-alvo. Qual é a vossa posição em relação a estas medidas recentemente aprovadas já por alguns países? Hoje o Ministro já anunciou que vai proibir nas escolas o uso dos smartphones até o nono ano. Vocês concordam com estas medidas que têm sido estabelecidas pelos alguns governos? Eu, na minha perspectiva, a proibição não é solução. Ainda que compreenda os argumentos a favor. Ok, nós temos investigação que demonstra até o uso intensivo das redes sociais a problemas de ansiedade, entre outros. Mas também no que toca à proibição é de analisar outros casos. E eu também, tendo na minha área de estudo a parte dos videojogos, esta questão faz-me recordar também a proibição que existe, a proibição não, o uso restritivo dos videojogos na China, por exemplo, em que eles têm medidas em que só se pode jogar das X horas a Y horas. Portanto, e aí até é interessante analisar qual é a eficácia desta proibição. É claro que existem estudos que demonstram a eficácia, mas depois também é preciso ver que contexto, fontes de financiamento é que existem para esses estudos. E existe um estudo da Nature que salienta que não há evidência da eficácia destas medidas. Até porque se eu proibir no uso até das redes sociais, eu posso, o que me garante que depois não vão aceder a uma VPN e simular que estão noutro país. E isso ainda pode acarretar ainda mais problemas. Existe, quando há este alarmismo face a uma tecnologia, que houve sempre, até nos livros, que agora iríamos esquecer de tudo, face à oralidade, iríamos esquecer de muita coisa, a televisão iria nos tornar mais violentos, depois os videojogos, etc. Há um autor na minha área que tem um livro que é Quando a Tecnologia se rende à cultura, ou Quando a Cultura se rende à Tecnologia, Tecnopólia, do Neil Postman. Já é um livro antigo, mas ele tem uma frase que eu tenho sempre presente, que é: a tecnologia não é meramente aditiva nem subtrativa, é ecológica e muda tudo. Ou seja, não é por eu usar as redes sociais que eu vou me tornar ou mais social, ou vou me tornar mais violento, ou seja, não me adiciona nada. Também não me subtrai, ou seja, eu também não fico mais solitária, etc. Mas pode-me alterar o modo como eu percepciono o que é ser social, o que é solidão. Portanto, isso são processos cognitivos, tem a ver com o contexto. Portanto, eu aí acho que era melhor investido em literacia, Sim. a educação para os média e até na regulamentação destas plataformas, porque aqui, como o Miguel referiu, há elementos do design que nós podemos criar alguma adição e criar rotinas.
ok? Ainda que os conteúdos depois sejam pulverizados por utilizadores, e aí carece, por exemplo, de regulamentação. O facto de eu, por exemplo, ter micro-targeting, ou seja, aplicar uma determinada mensagem direcionada a um segmento da população porque tenho acesso aos dados deles, por exemplo, isto carece de uma regulamentação. Pronto. Eu apostaria mais nesse sentido do que propriamente na proibição. Apesar de compreender os argumentos que estão na base dessas decisões. De facto, isto não é preto nem branco. Exato. Há muita área de cinzento. É um equilíbrio muito difícil entre haver regulação ou haver autocontrole das plataformas. Há quem defenda, uma perspectiva mais liberal, que as plataformas é que devem ter mecanismos de autocontrole e eles é que têm que ser os responsáveis. Há também quem defenda que tem que entrar a legislação para dizer o que é que se pode e o que é que não se pode. Isto são dois extremos da conversa. Pelo meio há muitos espaços e muitas outras formas de chegar lá. A questão da literacia é evidente, é importante. No entanto, também há depois aspectos engraçados. Nós fizemos um estudo em que percebemos, com um conjunto de jovens, em que percebemos que apesar de aquilo era uma amostra intencional, que era um conjunto de jovens com elevada literacia digital, mas percebemos que eles não foram capazes de, na utilização de plataformas, não foram capazes de identificar assertivamente todos os conteúdos que lhes estavam a ser entregues num determinado momento e que de alguma forma eram conteúdos que tentavam promover marcas ou vender os produtos. Conseguiram identificar alguns que têm sinais mais evidentes de que há uma intenção comercial, mas há outros que passam. Portanto, mesmo estas questões da literacia digital podem às vezes não ser suficientes. Aqui estou só a dar o exemplo da publicidade, mas isto depois aplica-se à desinformação, às fake news. Portanto, quanto à questão inicial, de facto, a questão de proibir pode ser até limitativa, mas de facto nós não sabemos ainda exatamente onde é que tem que começar e acabar a parte regulamentar e onde é que tem que começar e acabar o autocontrole, até muito também a questão da responsabilização ou não dos pais, o papel é que os pais têm que ter, o papel dos educadores, não é? Em poderem ou não ter a capacidade de determinar o que é que a certo momento ou não se pode fazer. Às vezes também lhes falta a eles literacia também. Na área, É verdade, não é? sem dúvida nenhuma, porque isto é transversal. Há uma diferença entre alfabetização digital, ou seja, eu sei utilizar as tecnologias, eu sei e a literacia. Aí como é que eu interpreto esta mensagem, etc. E de facto, realmente, o Miguel tocou aqui num ponto que, por exemplo, quando temos publicidade misturada com notícia, os publi-editoriais, muito difícil a identificação. Mesmo que diga lá o sponsored, de facto, mas isso depois tem estes processos cognitivos que tem que se fazer o passo da alfabetização para a literacia. Sim, e isso também depende muito de alguma maturidade, de alguma experiência de vida, não é? Daí talvez essa ideia de limitar ou proibir nas camadas mais jovens. Aqui agora faltava-nos um psicólogo para falar desta parte. Para explicar um bocadinho melhor esta questão. Porque o desenvolvimento cognitivo de uma criança ou de um adolescente é diferente do de um adulto, portanto... Mais permeável, exatamente, não é? É mais permeável e, neste caso, quando estamos a falar destes algoritmos, esta situação é mais perigosa. Exato. E isso nós conseguimos reconhecer porque eles são mais suscetíveis de serem influenciados porque não têm, em princípio, as barreiras e as defesas que um adulto terá. Portanto, claro, esse é um argumento mais até a favor da regulamentação do que propriamente do autocontrole das plataformas e que também temos que ser sensíveis a ele e que, de facto, eu acho que estas proibições que estão a avançar é muito neste sentido, mais no sentido de proteger as crianças e os adolescentes de certos tipos de conteúdos e de comportamentos aditivos. Nessa perspectiva, isto faz sentido, mas não será o suficiente. Depois há sempre essas outras questões que estivemos a falar que também têm que fazer parte da equação. Ponto final, nesta edição do podcast O Descomplica, desta vez dedicado ao invisível nas redes sociais, com Miguel Cachulo Pereira e Liliana Costa. Obrigado aos dois, até à próxima. Podcast UA,
Descomplica.